MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. As fotografias trazem as memórias de uma vida feita de viagens. O padre Delmar Barreiros abriu os álbuns e mostrou à luz opressas recordações de mais de meio século de sacerdócio. Cumpriu grande parte da sua missão fora de Portugal enquanto capelão da Marinha e como diretor do Departamento das Migrações e Turismo do Patriarcado de Lisboa. Hoje considera-se um cidadão do mundo. Dificilmente há uma localidade que não conheça ou já não tenha ouvido falar. A luz opressa entrou a bordo com o padre Delmar Barreiros e fez uma viagem pelo tempo. O sacerdote recuou à gênese, falou-nos do dia em que conheceu o Padre Cruz e encontrou a sua vocação. Eu realmente senti-me chamado à vocação sacerdotal praticamente no seio da minha família. E depois tive realmente uma infância com uns contactos muito especiais, um deles com o Padre Cruz, este Padre Cruz que nós temos aí ruas dedicadas ao Padre Cruz, que chamam o Santo Padre Cruz. Ele, em 1945, visitou a minha terra natal. E então eu falei com ele, era pequenino, e falei com ele porque ele recebeu os meus pais, para falar com os meus pais, então agarrou-me até ao colo, sentou-me lá nos joelhos dele e perguntou à minha mãe, então, este menino deve ir para o seminário. Isso queremos nós e tal, então vai ali para o seminário, ali sacerdote. E tudo isto me ficou na memória, muito gravado. E aquilo que eu já pretendia, porque realmente os meus pais também gostariam que realmente eu fosse sacerdote. E aquilo que os meus pais gostariam e que eu gostaria, depois foi ainda mais radicado com estas palavras do famoso Padre Francisco Cruz, o Padre Cruz. Tinha apenas 24 anos quando foi ordenado sacerdote na terra natal em Trancoso. A primeira nomeação levou até ao Sabugal, na Diocese da Guarda. Na Raia construiu igrejas e assistiu à imigração de muitos portugueses que partiram nos anos 60 para o estrangeiro. Passados 4 anos, foi chamado para 3 paróquias do concelho de Celourico da Beira, mas a nova missão não durou muito tempo. O nome Delmar era afinal um pronúncio do destino. Em 1967, o padre passou a ser capelão na Marinha e entrou a bordo dos navios das Forças Armadas. O Estado pediu também que alguns sacerdotes, chamados capelães militares, acompanhassem os soldados. Eu realmente surgiu-me um pedido que veio da parte civil, portanto, da parte do Estado, e da parte do meu bispo, perguntando-me se eu queria ir para as Forças Armadas. E ia diretamente para a Marinha. Ora, como o meu nome é Delmar, eu chamo-me mesmo Delmar, nome de batismo. Delmar, quando me falavam na Marinha, se eu queria ir para a Marinha, diziam, vamos já para a Marinha, não é? A primeira vez que eu vi o mar, tinha eu que, à volta de 12 anos, quando fui à praia da Figueira da Foz, não é? Eu gostei muito de ver o mar, porque realmente Trancoso fica praticamente nas faldas da Serra da Estrela, lá num planalto em frente da Serra da Estrela. Ora, portanto, o meu ambiente era a serra, não é verdade? E quando fui à Figueira da Foz pela primeira vez, eu vi o mar, fiquei encantado. Depois, quando realmente, aos meus 20, ainda não tinha 24 anos, não, já tinha 24 anos, com essa idade me dizem se eu quero ir para o mar, para a Marinha, foi de braços abertos. E então fui para a Marinha, pertenci ao primeiro curso de capelães militares, que foi realizado na Academia Militar, que é a Escola Superior do Exército, não é? Academia Militar.
Depois, no final desse curso, fui para uma comissão que foi em Moçambique. Pela Marinha visitou 56 países, fez algumas voltas ao mundo e conheceu todos os mares. Os jovens das Forças Armadas precisavam de apoio moral por causa das dificuldades que atravessavam no ultramar e foi com essa missão que entrou a bordo. Até criou o grupo de música Os Náuticos e fez mais uma longa viagem na sua companhia. Eu, como realmente gosto muito de música e tenho um bocadinho também vocação musical para a música, então arranjei lá um conjunto musical nas escolas da Marinha. Havia lá realmente muita gente capacitada para a música e daqueles que tinham capacidade. Depois arranjei um que tocava muito bem viola, o outro muito bem guitarra, outro baterista, outro trompete, outro saxofone, outro baterista, outro acordeão. Arranjei um conjunto musical chamado Os Náuticos. E com esses náuticos, o Ministério da Marinha depois pediu-me para dar uma volta a todo o ultramar. De maneira que fui com eles à Guiné, a Moçambique, a Angola, a Cabo Verde, novamente a dar uma volta àquela coisa toda. De maneira que a minha vida, como vê, tem sido assim de voltas e voltas para aqui, para além, para além. Chamava-se isto mesmo o Grupo Coral Sagres. O padre Delmar terminou a missão como capelão na Marinha com grandes recordações e com um verdadeiro gosto pelas viagens. Hoje ainda acompanha vários grupos portugueses em excursões e conta sempre com um sorriso nos lábios as aventuras passadas para lá das fronteiras. Este bichinho das viagens começa depois a tomar conta de nós. E depois começamos a pensar, mas afinal já visitei tantos países, mas ainda me falta aquele, ainda me falta aquele, ainda me falta aquele, ainda me falta ele, não é? Então, e depois continuei a viajar, não já muito realmente de navio, fiz também algumas viagens realmente em paquetes da Marinha, no nosso Infante Henrique. Viajei também até no navio russo Dmitry Shostakovich, que veio cá depois de 25 de Abril e havia cruzeiros daqui para a Rússia. Fui convidado para fazer estes cruzeiros, mas depois começou realmente o bichinho de eu voar mais alto. E então, através dos aviões, que hoje é muito fácil ir para qualquer parte do mundo, tenho viajado bastante. Desde o grupo realmente começar a dançar o Vira do Minho, ou realmente o Bailinho da Madeira, aqui e além, no Japão, tal e assim. Olha, uma vez fomos a Assis, à Itália. Íamos de Roma para Assis. E havia um palco, exatamente, em frente da Basílica de Assis, lá na Praça de Assis, e esse palco estava feito para a missa campal que o Papa João Paulo II iria celebrar dentro de 8 dias lá a Assis. Nós chegámos a Assis, o nosso grupo saiu do autocarro e tal, e vimos aquele estrado muito grande, saltámos logo para o estrado, começámos a cantar cantigas portuguesas, passávamos um bocado ali, as pessoas de Assis a bater palmas, muito bem, tal, molto bene, e tudo. Enfim, são coisas da vida. Em 1995, o padre Delmar Barreiros foi convidado para dirigir o Serviço de Migrações e Turismo do Patriarcado de Lisboa e abraçou um novo desafio. Nessa altura, já celebrava a missa dominical para os imigrantes através da radiodifusão e mantinha uma relação muito próxima com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Como eu celebrava a missa semanal e dominical para lá para fora, então de lá convidavam-me muitas vezes: Senhor Padre, tem de vir aqui, porque eles escreviam-me e telefonavam. Eu acabava realmente de celebrar a Eucaristia, chegava à casa, era logo telefonemas da Alemanha, de Colónia, ou de Besançon, ou então de lá de Paris, de Saint-Denis. Ui, meu Deus, estava um bocado preso aos imigrantes, porque até pelo seguinte facto, é que quando se faz uma viagem nos nossos navios, e os nossos navios vão ao estrangeiro, sobretudo no navio Escola Sagres, vocês não imaginam. É como que chega o próprio país. O nosso navio Escola Sagres é a nossa embaixadora ou embaixatriz, realmente, junto dos nossos imigrantes. Eu fui algumas vezes com a Sagres a Nova Iorque. Ouça uma coisa. Aquele cais junto do rio Hudson, são milhares de pessoas à espera da chegada da Sagres. Como a Sagres ficava diversos dias nesses portos, eu comunicava com essas comunidades.
O que é que acontecia? Ia celebrar a Eucaristia para eles, mas depois o capelão de lá dizia-me assim: Padre Delmar, olha que daqui a um ano queremos-lo aqui. Então fui diversas vezes para a cidade. O padre Delmar Barreiros acompanhou de perto a chegada de muitos imigrantes a Portugal na década de 90 e celebrou várias missas dirigidas para os ucranianos com o apoio de um padre tradutor. Durante a homilia dizia para não temerem e emocionava muitos imigrantes com as suas mensagens. Um dia recebeu uma medalha de mérito concedida pelo presidente da Ucrânia. Tenho a medalha de mérito concedida pelo Presidente da República da Ucrânia por causa do bom acolhimento que nós fizemos aos estrangeiros que vieram, nomeadamente aos ucranianos, quando eles ouviram dizer que eu tinha dito para eles que nunca faltassem lá à missa, porque era o ponto de encontro deles. Nunca se cabia na igreja. A igreja leva realmente 500 e tal pessoas sentadas, ou mais, a igreja de Arroios, mas ninguém, não se cabia lá. E então o que acontecia? A maior parte ficava tudo na rua, milhares, às vezes 2.000 pessoas na rua e tudo. Uma coisa impressionante. E então, quando eles ouviram dizer, vocês venham sem receio nenhum, e mesmo na rua, então, olha, fui à missa dos ucranianos, ou então venho da missa e tal. Se alguém os prender, venham ter comigo. Porque eles é quem devem prender, se houver a polícia para prender, é a mim. Quando eles ouviram dizer isto, começou tudo a pingar. O Presidente da República, isto saía nos jornais e nas televisões, muitas coisas eram transmitidas em diretas pela televisão. O Presidente da República disse: que homem corajoso aquele e tal, tanto assim que um dia ele telefonou-me a perguntar se ele podia ir assistir à minha missa. E eu, Sr. Presidente, por amor de Deus, então, se a igreja está aberta para todos, muito mais para o Sr. Presidente. O Jorge Sampaio. E foi lá ele e a esposa a assistir. Eu tenho fotografias dessas, tudo. Fui a assistir à missa. As recordações mantêm-se vivas e parecem que foram ontem. O padre Delmar Barreiros diz que não viu o tempo passar, mas já soma 54 anos de sacerdócio. Cumpriu a sua missão pelo mundo, já tem poucos países para conhecer, mas desengane-se quem pensa que não tem mensagens para dar. Aos portugueses emigrantes que estão fora de Portugal, o que lhes digo e peço é que sejam sempre portugueses. Embora absorvam a cultura dos países onde eles estão, embora enriqueçam o seu intelecto com novos conhecimentos, novas coisas, mas que manifestem o orgulho de ser portugueses. É a melhor coisa que eles podem fazer por Portugal, é manifestar sempre que são portugueses. E eles fazem isso. Nós temos a capacidade de escolher ou o bem ou o mal. E então digo a todos aqueles que realmente me escutarem, sejam portugueses ou seja quem for, que o ser humano é para fazer o bem que puder. Porque com o mal ninguém se safa. É sempre uma desgraça. A friend